Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, abrindo mais uma semana aqui na Rua da Ladeira, aqui no nosso Estúdio Hall, nosso Do Lado de Cá, na sede do Sindibancários em Porto Alegre. Seu Juremir, tudo bem? Tudo mais ou menos bem, né? Mas enfim, o Internacional não vai ser campeão, mas isso é normal. Todo fim de ano, há 45 anos. Me diz algo novo, Juremir, faz favor, tá? Não vem com notícias velhas. O desembargador Rogério Favretto é colorado, nosso convidado de hoje. Eu saí de Santana do Livramento. Eu tô achando, Juremir, que tu tá adotando como um critério o cara ser colorado para vir nesse programa. Só vem colorado aqui. Os 3 últimos, todos colorados. Eu saí de Santana do Livramento no final de 1979. O Inter tinha acabado de sair tricampeão brasileiro. Eu me formei no segundo grau no dia em que o Inter foi campeão brasileiro. A formatura era num domingo. Passaram-se 15 dias, embarquei para Porto Alegre com 2 sonhos. Me formar em jornalismo e ver o Inter ser campeão brasileiro dentro do estádio. Passaram-se 45 anos e eu ainda não vi. Já estou quase voltando para Santana do Livramento, aposentado, e o Inter ainda não ganhou. O nosso convidado é formado em Direito pela Universidade Passo Fundo, mestre em Direito do Estado pela nossa querida Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou como advogado da iniciativa privada, foi procurador do município de Porto Alegre. Que mais que eu anotei aqui? Foi assessor especial da subchefia jurídica da Casa Civil da Presidência da República em 2005. Mas em 2011 ele tornou-se desembargador, né? E ganhou enorme notoriedade na liminar de quando, Jeremia? Me ajuda? O ano 2018? Aquele foi em 2018. 2018, a liminar que, naquele momento, concedia um habeas corpus, dando a soltura para o então ex-presidente Lula, que estava preso na Polícia Federal. Desembargador Rogério Favretto é o nosso convidado. Muito obrigado pela presença aqui, desembargador. Obrigado, uma alegria estar contigo, Nando, Juremir, sempre bom encontrá-lo, né? É alegria estar aqui no programa de você, do lado de cá, que tem muita diversidade, né? E posicionamento importante, né? Eu já, antes disso, é importante dizer que eu acho que essa questão do Internacional, eu já sou um pouco mais otimista. Eu não estava esperando o título, então... também não. Eu cheguei a esperar. Eu disse, isso aí a gente estava de sangue doce, né? Era um delírio, eu também acho. Eu acho que é importante que o time tá pelo menos numa posição um pouco mais estável. Agora a gente ia assistir o jogo, era sempre um sofrimento. Agora a gente tá mais tranquilo. Ontem eu sofri aquele primeiro tempo, parecia era o velho time do Tchatcho, né? Inter, né? Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Mas podia até ter virado o jogo, empatado, alguma coisa assim. Podia ter empatado. Mas o Inter é uma paixão, eu também tenho desde guri, e não cheguei depois aqui em Porto Alegre, né? Eu já cheguei em 89. Então, mas já vi vários títulos. Passo Fundo mesmo. Eu sou da cidade de Tapejara. Tapejara. Do lado de 50 quilômetros aí de Passo Fundo, mas estudei, fiz faculdade lá, mas nunca morei, sempre fazia esse deslocamento. E vim em 89 para cá, quando continuar os estudos aqui, uma bolsa na Escola do Ministério Público, fiquei aqui, fiz a minha vida com a advocacia, fui procurador 21 anos do município de Porto Alegre, né? Então foi a minha... Né, praticamente a oficina privada foi pouca, né? E advoguei um pouco a advocacia trabalhista e depois... Aí fui procurador-geral em 8 anos da prefeitura, então tive alguns desafios precoces na minha vida, que eu tinha 30 anos quando assumia e tinha que chefiar 80 procuradores aqui no município, mas aprendi nos bons momentos de Porto Alegre, quando Porto Alegre é lembrada pelo Fórum Social Mundial, pela democracia, né? Pelas obras, pela decisão, né? Da sociedade que decidia. Agora nós temos lembranças mais tristes, né, da cidade aí, né? Então, mas agora... Como é que foi aquela decisão em 2018, parecer puramente técnico? Como é que foi a pressão que eu imagino que o senhor deve ter enfrentado naquele momento, quando o senhor concede o habeas corpus, dando a soltura para Lula, que acabou não se concretizando? Eu estava de plantão instituído, que o tribunal faz um plantão num rodízio, né, que todo mundo fica sabendo, inclusive os advogados. Então recebi, era o segundo habeas do dia, me lembro que era o dia que o Brasil foi desclassificado, né, na sexta-feira, né, eliminado na Copa de 18... Croácia, né? Não, Bélgica. Foi Croácia ou Bélgica? A primeira foi a Bélgica. 18 a Bélgica, 22 foi a Croácia. Até meus amigos disseram, pô, você deixou a seleção de boa, só falam disso, não falam da seleção que voltou pro Brasil no domingo. E eu recebi, como recebo, a gente recebia, tinha despachado já um, e eu, quando vi, obviamente, o meu senhor disse, doutor, mas é um cliente, né, muito conhecido, eu fui estudar o processo, eu me convenci, né, que era
Até era um processo que é curioso, que todo mundo fala que o Moro se atravessou na decisão, e efetivamente se atravessou, o então juiz, e o processo nem era da vara dele, era da vara da execução penal, era a 12ª vara, então ele não podia nem mexer com aquilo, né? Por quê? Porque era uma discussão se o Lula podia tinha a ver com o que nós estamos fazendo aqui, dar entrevista. Um dos pedidos era que o presidente, como qualquer pessoa que está presa, tem direito a se manifestar, né? É um direito básico e a juíza tinha negado. Então eles fizeram 3 pedidos, um de remoção de presídio, que não cabe em plantão, o segundo era esse, e o outro era ser solto, porque ele era pré-candidato e tinha direito à liberdade do ponto de vista, e não era o tema abordado. E eu analisei aquilo, foi difícil, obviamente, estudei todo o processo, me lembro que o sistema estava fora do ar no tribunal no sábado, fui terminar a decisão sábado à noite. Né? E domingo de manhã eu fiz a comunicação e aí entrou toda aquela organização que se revelou depois, né? Ou seja, primeiro então o juiz se atravessa com uma decisão para não cumprir. Ele não estava no Brasil, ele estava em Portugal, se eu não estou enganado. Pouco valia isso. Ele tem 3 motivos não que ele não podia se manifestar. Primeiro, ele, como diz, como brinco, não gosto de falar porque os colegas brincam, juiz de piso, fica abaixo do desembargador. Então ele não tem autoridade. Segundo, ele estava de férias. Em férias, o juiz não se manifesta. Não tem jurisdição. Não tem jurisdição. Terceiro, ele no processo não era da vara dele, era da juíza da vara da execução, que era uma juíza, não me lembro quem. E ele, claro que fez aquilo, obviamente que todo mundo depois se revelou, eu acho que o destaque vem porque ninguém contrapunha Nando naquele momento, né? Por isso que a palavra que eu ouvia na rua, já contei isso pro Juremir, era coragem. E eu no começo achava aquilo, mas parabéns pela sua coragem, mas para mim, coragem, juiz que não tem coragem, está no lugar errado. Mas, claro, não era o que permeava o meio. Então, eu acho que a minha decisão, não obstante toda a decisão judicial ser discutível, ela mostrou que tinha uma outra compreensão sobre aquilo. Porque ali tinha uma perseguição. Tudo se mostrou, né? Do MP, uma organização, né? Até criminosa, que hoje tem processo sobre isso. E tinha o nosso TRF4 aqui envolvido também? O tribunal tinha uma posição que, né? Aliás, o presidente do tribunal à época, desembargador Thomson Flores, também se manifestou. E foi uma grande discussão, porque, em princípio, o presidente do tribunal ele não tem hierarquia jurisdicional sobre os desembargadores. Ele tem uma função administrativa. Mas, Juremir, foram 3 coisas. Primeiro, encerrando, o então juiz, né? Sim. Ele fez aquilo, eu entendi por quê. Porque o delegado me ligou. E para segurar para a polícia ter um motivo para não cumprir a decisão. Ou seja, temos 2 decisões, né? Aí eu despachei e dizendo não, que valia a decisão. Aí veio o meu colega, que era o relator, o desembargador Gebran, e avocou o processo. Que ele também não poderia, porque a jurisdição dele retomaria na segunda-feira. Naquele momento ele não teria jurisdição. Isso é inconteste, né? E aí também não. Aí eu não despachava por bel prazer, porque os advogados estavam ali e peticionavam. Eu lá despachei de novo, aí eles fizeram um pedido porque. E nas conversas naquelas conversas da spoofing, né, que vazou, eles estão conversando entre eles, e eles dizem: não podemos pedir nada hoje, porque cai tudo com o favreto. E ele despacha. E ele vai despachar. Mas era só fazer um recurso ao STJ ou ao Supremo, que naquele contexto eu acho que caçariam a minha decisão, porque tinha uma compreensão que permeava. Embora depois, eu vou dizer assim, o que me tranquiliza, Nando, né, o Juremir escreveu uma vez, eu tive 2 decisões, porque eu tive uma dúzia de representações no CNJ e o ministro corregedor disse que eu estava na jurisdição, que a minha decisão é uma decisão fundamentada, então eu tinha competência fundamentada e decisão se discute com recurso. E depois eu tive um processo criminal movido pela então procuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodge, e que tramitou no Supremo, começou no STJ e tramitou no Supremo, dizendo que eu tinha prevaricado, porque como eu tive um tempo cedido como procurador de carreira no governo federal, e ocupei, dentre alguns cargos, fui consultor, assessor da subchefia, fui secretário nacional de reforma judiciária por quase 4 anos, no mandato do então ministro Tarso Genro, no Ministério da Justiça, e ele disse que eu prevariquei porque eu dei uma decisão em favor de ex-companheiros que me deram cargos. Primeiro que eu era um servidor público, e cargo de chefia é inerente a qualquer um. Então, ali tinha e eu fui processado. O relator foi o ministro Barroso. Veja bem, o ministro Barroso, todo mundo sabe que ele tinha uma posição, né, bem protetora do lavajatismo. Ele era pró-lava-jato. E ele deu uma decisão arquivando, dizendo, sim, sua decisão você estava na competência, porque estava delegado. O plantonista, ele é o tribunal, não tem mais ninguém, né? É o sistema. Segundo, estava fundamentada, e terceiro, tinha que recorrer.
Ele deu, na época, o Ministério Público agravou da decisão, foi para uma turma de 5 e foi unânime. Então eu tenho tranquilidade nisso. Agora, foi obviamente que é absolvido em todas as... Agora, passei longos tempos difíceis, né? Eu imagino. Porque... Mas mudou a relação com o senhor depois do hacker, do Vaza Jato, quer dizer que tudo veio para fora, do envolvimento do Moro, né, do próprio TRF4, que foi, né, desmoralizado. Eu sempre tive uma postura, quem me conhece, eu nunca baixei a cabeça. Eu sabia quem eram as pessoas, os colegas, respeito no dia a dia do trabalho, mas não me curvei. Eles tentaram me abrir um processo lá no meu tribunal. Isso é a coisa que mais me incomodou. E o ministro corregedor avocou o processo. Porque eles não tinham competência. Porque se eu tinha um processo, eu não posso ser processado em 2 lugares pelo mesmo. Processado pelo quê? Prevaricação também? Não, por um processo administrativo, né? Eles queriam me afastar. Porque naquele momento, Nando, a leitura é o seguinte: tem que dizer que o Favretto está errado. Ao dizer que o Favretto está errado, você diz que aqueles que vinham decidir até então estavam certos. Claro. E mandavam um segundo recado. Não se meta nisso. Ninguém se atravessa nisso. Por isso que eu disse uma vez, eu fui um lambari que resolvi atravessar a correnteza da Lava Jato e atravessei, cambalhando, mas cheguei lá. Então, eles tinham isso. Então, mudou um pouco da perspectiva, mudou, sim, mudou, mas eu mantinha, eu tenho a minha posição, sou uma pessoa, eu acho que as pessoas me respeitam pelo que eu sou. Obviamente, alguns colegas, cada um com a sua compreensão, mas os fatos mostraram. O vazamento, né? Teve colegas que tiveram processos por outras razões e tal, e aí cada um responde. Eu não costumo também ficar instigando ninguém que esteja também. Eu só fiquei, tive que como é que eu tive que me recolher por um tempo, cuidar da minha defesa, né? Porque eu sabia que queriam me eliminar. Hoje estão extintos já todos os processos. Foram 2 anos e pouco, terminou tudo, né? O CNJ arquivou no mesmo ano, em dezembro. Ainda daquele ano. Mas foram assim, processo, andar com segurança, ameaça, as pessoas que foram no meu condomínio, pessoas que ameaçaram, mandei para a polícia um relatório e tal, andou aí, de vez em quando eu recebo uma notificação, arquivaram, vazaram meu telefone, essas coisas, mas acho que o mundo deu voltas, meus amigos me dizem, né, Favretto, você deve estar aí porque deu cambalhotas, mudou, mostrou algumas coisas. Por isso que eu perguntei, depois do hacker, algumas coisas vieram para fora que se suspeitava, né, mas ali vieram os elementos materiais, né, mostrando as conversas. Eu sempre digo uma coisa, diziam, você decidiu porque você... Chegava um dia que eu combinei, olha, eu tô lá, recebo, eu tive que dizer, eu tinha essa convicção, tinha fundamento, tanto que está aí a decisão, agora, provou, né, o hacker, essas gravações, justamente quem que combinava as coisas. Qual o Ministério Público combinava com o juiz, né? Quem combinava as coisas com, né? Por que se prolongou isso? Tinha uma grande articulação, acho que de um projeto de poder político de algumas pessoas, que parte se frustraram, o Deltan, o Moro ainda tem o seu mandato, né? E outras pessoas também, mas se revelou que era uma resistência política, né? Que nem o juiz pode... Se gosta, tratar... Eu tinha dito, o Juremir até escreveu isso num artigo, Nando, em 2016, eu fui o primeiro que votei quando... Eu ia falar disso, não foi a primeira vez ali no habeas corpus que o senhor tinha andado na contramão. Tinha um pedido de processo administrativo contra o juiz Moro, então o juiz. E a Corregedoria arquivou, foi um recurso, era um coletivo de advogados que tinha representado, e me chamar, e eu pedi vista e votei. Foi 13-1. 15. O único voto. Teve um que esteve ausente, deveria ser 14, mas foi 13-1. Ou não me lembro se o presidente não votou, e também não me lembro. E eu disse na época, como que na época, então o juiz andava, você lembra que ele vivia dando palestra com o cara do Instituto LIDE, que era, né, quem que coordenava o Instituto LIDE, e ainda é, o ex-presidente do PSDB lá de São Paulo, me foge o nome... São Paulo? Foi prefeito, foi governar, queria concorrer a presidente, já vou me lembrar do nome né? E ele, como que você vai julgar se você está andando junto com alguém que é, por exemplo, à época, quem era o oponente à representação política do presidente Lula? Era o PSDB. Hoje o mundo mudou, o Brasil mudou, né, nesse sentido. E tu não pode ter essa relação, mostrava já uma parcialidade. Foi o João Dória, né? João Dória. João Dória, ele vivia, né, levando ele, dando aquela evidência que o Instituto fica sempre projetando algumas pessoas que interessam, obviamente. Então, é isso. Mas eu acho que
passamos essa fase, né? Hoje... Mas eu acho, Nando, que eu tenho uma tristeza grande, porque os colegas não aprendem com isso, e estamos vendo aí de novo, agora nessa operação aí, agora coisa, tem um colega juiz de novo, parece que está lá envolvido, né? Do Paraná de novo, né? Eu não quero parecer... Nas investigações agora da tentativa de É golpe? que a gente tem que, né, entender a nossa posição, né? Do ponto de vista... e ter cuidados com temas como a democracia, intervenção na política, né? Obviamente que o juiz é importante que tenha compreensão. Agora, a parcialidade disso, né, que levaram, ou a perseguição, como estão fazendo, né? Então, eu acho a tristeza é que isso gerou um descrédito no judiciário. Hoje, o cidadão não acredita mais tanto. Ele tem a ação dele, ele vai olhar o seguinte: mas o cara ali acabou de dizer que ele é parcial, que ele é suspeito, que ele é não sei o quê. O seu João Maria, que antes dizia assim, não tinha um lema que ele chegava e dizia quando o cara engrossava a discussão, dizia, vou te botar na justiça. O cara dava um tempo. Hoje não tem. Eu acho que, infelizmente, o judiciário se perdeu nisso. O judiciário, estou falando como estou, por algumas pessoas, obviamente. O Ministério Público extremamente por esse viés punitivista, de criminalização da política, que é um grande erro, por isso que hoje se paga, né? E eles reclamam hoje, mas eles criminalizaram a política. Hoje ninguém quer ir porque o cara sentou numa cadeira de prefeito, secretário, não sei o quê. O cara sabe que a vida dele acabou, os bens ele tem, ele sabe que vai ter ação que vai bloquear, que vai não sei o quê. E porque tem uma perseguição. Ou seja, cada um tem que ter o seu lugar. O Ministério Público. Cadê o Ministério Público, por exemplo? Eu questionava na pandemia. Cadê o ativismo na pandemia do Ministério Público Federal? Cobrar vacina, cobrar tratamento? Não tem, mas tem outros temas que são muito atuantes. Como é que ficou o dia a dia no TRF4? Porque o senhor tem que conviver lá com seus colegas e foi um embate aquilo. Eu fico me lembrando, por exemplo, dos 3 desembargadores que condenaram o Lula. Eu me lembro daquela sessão daquele dia, foi em 2018, não é? Que teve o julgamento no TRF4. Aquele de 5 minutos? Não, foi mais tarde, né? Já não me lembro o ano. Não, foi 2018. 2018. Como é que ficou? 18, 18. A minha decisão foi em 18. Foi 18. E como é que ficou a relação com os desembargadores, com os seus colegas? Como eu disse, eu prezo pela boa convivência, né? Obviamente que a gente escolhe a gente convive com aqueles que a gente tem mais identidade, o respeito. Eu acho que mudou muito o comportamento. Eu tive 2 episódios, posteriormente, eu estou falando assim, do ponto de vista de representação política. Há 3 anos atrás, teve uma disputa para o TRE, que a gente elege um desembargador titular e um substituto, e o titular não tinha disputa, não teve disputa, o desembargador Laus perdeu por Orvale, e eu disputei com o desembargador Leandro Paulsen, que era um da 8ª turma. Ganhei por um voto. Era Gebran Neto, Vitor Laus e o Leandro Paulsen. Depois o Laus foi à presidência e foi o Thompson, né? Que compôs a turma. E agora, há 1 ano e pouco, eu fui eleito diretor da Escola da Magistratura por unanimidade no tribunal, né? Então, eu acho que as pessoas também conhecem, sabe que eu sou uma pessoa que trabalho, tenho a minha dedicação, eu tenho a compreensão política das questões. Agora, tenho uma visão progressista, uma visão humana, eu tenho, isso eu não vou esconder. Eu acho que é a história de cada um. Agora, essa questão mudou, né? Obviamente que a gente sabe algumas pessoas como é que elas agem. Então, também esse esgarçamento, Nando, da sociedade permitiu a gente ser mais seletivo com os amigos também, né? Porque a gente consegue... É verdade, mais isso é bom. Separar o joio do todo trigo. lugar, porque antigamente a gente levava todo mundo. Agora tem pessoas que não dá mais para conversar. É verdade. Isso adoeceu a sociedade, né? Mas a sua vida foi muito afetada por aquela Foi decisão. afetada. Eu andei com segurança, minha filha, que estudava na universidade, e outras pessoas, familiares, mas... Passou isso. Passou, graças a Deus, não teve nenhum episódio. Demorei para poder viajar, mas nunca tive um ato assim, só mais esse estilo que esse pessoal mais fascista gosta, né? Grita muito na internet, não estou dizendo que não tem que se cuidar, né? Mas eu nunca tive um ato de hostilização assim, né? Ouvia burburinho quando no restaurante, na rua, aquele ali, aquele tal coisa, mas eu estava muito... Ali o desembargador comunista. Isso aí é comunista, né? Para compreensão deles, né? Não, mas todo mundo é comunista. Comunista, né? Então, mas acho que essa história mostrou também, assim, eu adquiri também muito respeito nesse sentido, né? Por essa coragem, né? Porque, efetivamente, ninguém ali... Eu fui porque eu
tinha convicção e eu achei que, juridicamente, e se mostrou que estava certo. E se mostrou depois, o Supremo decidiu em 2021 o quê? Que o Moro era suspeito. Sim. Aquilo que eu disse em 2016, Jurimir. Mas tudo isso teria acontecido sem o famoso hacker de Araraquara? Acho que não. Eu fico pensando, aquele sujeito era um maluco, mas de algum modo ele salvou a República. Não, acho que não, porque tinha ali uma conformação na alta cúpula do judiciário, acho. O senhor acha que evoluiria mesmo sem aquilo? Eu acho que não. Ah, não? Acho que não. Uhum. Eu acho que aquilo mostrou as vísceras. Daí aí não dá mais pra tapar o sol com a peneira. Sim, né? Aí ficou ruim, né? Ficou ruim de explicar. Aí veio a spoofing, veio ali na época, e essas outras operações. Mas tu vê que ainda hoje, né? Aquilo ali. Tendo se botar panos quentes, né? Agora, os desembargadores do TRF4, eles tentaram depois entrar no STJ, né? E eles concorreram, né? Concorreram e não. Acho que cada um levou o seu voto. Teve gente que não levou nenhum voto também, né? Mas ele não votava, então, nem nele mesmo, então, não tinha não, direito. Mas quem vota é os ministros. Os ministros que votam. O cara tem um voto, quem votou eu? Agora, nesse caso do hacker de Araraquara e depois no julgamento do STF, que considerou o Moro parcial, a gente aprendeu alguma coisa sobre direito. Por exemplo, que mesmo aquilo não podendo ser usado como prova formal, porque não entrou na prova, mas mexeu na cabeça dos ministros do STF, atingiu o psicológico, todo mundo sabia que aquilo tinha acontecido. Porque tu criava algumas narrativas, né? Aquilo desmonta as narrativas, né? Sim. Do ponto de vista. E achei aí. E aí aquilo foi desmontando, né? Foi coisa de outras coisas. Tanto que agora o Supremo está anulando. Aí pessoal diz, mas está anulando tudo, porque as provas eram ilícitas. Eu dizia, a coisa mais grave que me incomodava na época, que qualquer estudioso um pouquinho do direito, e a gente com o tempo já de... Eu, 21 anos de advocacia e já 13 de... né? Mas, sei lá, 10 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que aquelas delações, eram óbvio que eram delações, forjadas, né? E eram coação, estou mostrando. Eu disse que tinha um caso, teve um empresário que ele tinha o Alzheimer. Se a essência da delação, eu usava... Mas eu usava a memória, como é que tu vai fazer delação para pessoa que tem Alzheimer? Né? Ou seja, tanto que... Teve isso. Tem um senhor e que daí o texto era pronto para ele assinar. Agora vários estão anulando desses empresários. Quem sabe muitos... Com culpa, com responsabilidade, mas esse é o saldo negativo de você não jogar dentro das regras da Constituição. Mas o STF não percebeu nada disso antes, porque o STF ratificou a prisão do presidente Lula. Ali acho que tinham. A gente viu naquele julgamento da prisão segunda instância, tinha uma divisão ali, uma titubeação de alguns ministros, um perfil, acho, né? Aí que eu acho que foram anos tocando numa criminalização de algumas coisas, do partido do presidente, do PT, e foram tentando eliminar isso. E acho que aquilo ficou presente, contaminou um pouco todas as instituições. Essa é a minha compreensão. Porque todo mundo tem uma visão política. Eu não dizer que o juiz não tem. O juiz tem uma visão política, é bom que tenha sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre religião. Agora, na hora de julgar, você tem que separar as coisas e julgar conforme a prova e a lei, a Constituição e assim algumas daquelas ações que foram anuladas e tal voltaram para a primeira instância. E tem uma juíza, que agora, digamos assim, a sucessora da Lava Jato, que começou a tornar réu alguns daqueles então condenados. Tornou réu o Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o João Vacari Neto, do PT, e mais um outro. Então, tudo recomeçou. A pergunta que se faz agora é: o que afinal aconteceu? Aconteceu alguma coisa lá na Petrobras que depois foi mal conduzida pelo Sérgio Moro e companhia? O que se pode pensar daquilo tudo? Dessas novas aí, eu não tô muito atualizado. Eu li no jornal ontem. E eu creio que... Não, na época a Petrobras já tinha um sistema montado ali, né? Era evidente, acho que ali vinha de muito antes, né? De financiamento, basicamente, né? De alguns partidos, e tanto que tinham os loteamentos, obviamente que houve um problema nisso. Agora, você não tem que liquidar a instituição e outras coisas, o Estado para isso. Depois disso, não sei, me parece que alguma depuração deve ter tido, né? Alguns daqueles diretores e outros empresários, certamente, como também alguns políticos receberam. Agora, o problema é que você, na medida que não conduziu de uma forma imparcial, dentro das regras
do jogo da Constituição, você levou isso. Levou um descrédito que, inclusive, que possivelmente pessoas, ou por prescrição, ou por outras razões, não vão ser... O principal argumento dos críticos das decisões e anulações do STF, o principal argumento é o seguinte: mas se não tivesse acontecido nada, por que eles devolveram tanto dinheiro? Acho que ali foi, dos acordos da delação, uma forma de salvar, mas não devolveram tudo. Ali foi uma forma de... E eu acho que aquilo também estava no pacote do projeto do juiz Moro e do Ministério Público, de mostrar que eles estavam fazendo bem para o Estado, estavam recuperando dinheiro. Mas estavam recuperando dinheiro e queriam botar para uma fundação, que sabíamos para que ia ser. Ia ser para financiar as campanhas, ia ser para isso, né? Tanto que agora a Corregedoria recentemente apontou aí problemas que não foram encontrados recursos, então, inclusive tem processos ainda, não vou comentar porque ainda estão no CNJ, que envolvem colegas, magistrados, porque, especialmente da juíza lá que administrava, que tem recursos que não tiveram uma destinação ou não se localiza e assim por diante, né? Mas aquela fundação, então eu acho que aquilo ali era, Juremir, uma forma de você ganhar a opinião pública, né? Você ganhava, olha que tantos milhões, as pessoas, isso impacta. Estão recuperando. Roubou, peguei de volta. Está aqui devolvendo para o Estado. Só que não era isso, né? Aquilo ali eram pessoas coagidas ou pessoas grandes empresários que davam lá uma boa parte que para nós certamente liquidaria, ou nem chegaria ao nosso salário. Agora, para eles, voltaria e salvaram muitas outras coisas, obviamente, né? E conseguiram isso, ter prisão domiciliar e ter uma vida minimamente tranquila, em compensação que muitos tiveram que ficar presos, né, por muito tempo, ilegalmente, inclusive, né? O que a gente está vendo hoje, Demargador, por isso que eu falei, né, por que antes o STF tinha tomado uma decisão e agora tomou outra, porque eu não lembro ao longo da história do STF ser tão assunto como ele hoje é. Né, na boca das pessoas, assim como tipo um frentista do posto de gasolina reclamando, eu falando que tá cara essa gasolina. Pô, esse STF aí também aumenta tudo. O STF virou o vilão nacional e para justificar um monte de coisas. Isso tem culpa do judiciário ou foi uma narrativa meio que forçada para desmoralizar mesmo a instituição? Eu acho que isso é bastante complexo, mas tem duas coisas que me parece que contribuem para isso. Primeiro, a exposição que o STF toma, né, na sua transmissão, né? Por exemplo, eu na minha turma que eu participo do tribunal, o relator dá um voto, os colegas acompanham ou divergem, e ponto. No STF vocês vê 11 votos para dizer a mesma coisa ou parecido, né? Ou seja, tem uma disputa ali né? E aquela transmissão da TV Justiça, que é bom do ponto de vista da informação, do direito à informação, da transparência, gerou um pouco desse protagonismo. A vontade de aparecer. E aí tem todo o iluminismo, as coisas que ficam no entorno, né? Eu acho que aí um pouco chama o problema, vamos dizer assim. Não, e é ruim voltar atrás, porque também mexe com outros países, normalmente não transmite isso. Mas eu acho que também tem, do ponto de vista da publicidade, ela é importante. E o outro lado é que virou o seguinte, todo mundo dá palpite, né? Hoje posta no grupo das tias do WhatsApp, não sei do que, as fake news diz o seguinte, isso é culpa do Supremo, é culpa do... Né? Do Alexandre Moraes. Culpa do Alexandre Moraes. Como é, por exemplo, esse tema que é delicado, que conduz todas as violações à democracia, o Estado de Direito, democrata de Direito, né? Do 8 de janeiro, antes e tal, e agora que voltou, que está chegando agora na parte mais representativa. E que diz, mas tudo é o Alexandre Moraes, né? Tudo é o Alexandre Moraes, ele é vítima, ele julga. É um processo complexo, porque você tem não tem para onde ir, mas se o outro ministro também seria. A né? extrema-direita, aliás, diz que o Alexandre de Moraes é o Sérgio Moro do STF. Porque houve uma época em que tudo ia para o Sérgio Moro. Aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Mas tem uma vinculação com a Petrobras. O juiz disso tudo era o Sérgio Moro. E agora, tudo que diz respeito, por exemplo, a notícias, notícias falsas, acabam lá no Alexandre de Moraes. E tem esse problema, toda hora alguns juristas criticam. Por exemplo, tem um colunista da Folha, bastante conhecido, Maioravitch, que diz o seguinte, que ele não poderia julgar todos esses casos em que ele é vítima. É uma discussão, né? Mas me parece que essa regra
aí de concentração, ela se justifica um pouco porque o tema é um só ali, né? Que é a violação, né, ao Estado Democrático de Direito, em suma, né? Que atinge... Porque a vitimização do magistrado é essas ameaças. Claro que agora não foi pouco, né? Ou seja, foi muito, era não foi ameaça muito, de morte. longe de uma tentativa, né? Chegaram na casa, chegaram no restaurante, só não deu certo, né? Porque os caras também são um pouquinho atrapalhados, para não dizer outra coisa, né? Eram Mas eu muito acho... Brancaleone. Porque eu me parece que... por exemplo, o ex-juiz Moura, ele tinha uma jurisdição chamada de polvo, né? Tudo ele puxava. Ele absorvia Você sabe esponja. que, além dos processos penais, depois que o Supremo anulou alguns, dizendo que era da parcialidade dele, e outros pela incompetência territorial, que aí até o Fachin concordou, aqueles mesmos temas, eu julgo no tribunal, não estou falando de caso específico, os processos de improbidade, que é do mesmo tema. Que o Ministério Público estava com um processo contra partidos, grupo de deputados que recebiam dinheiro e tal, e entrava tudo aqui. Eu, desde o começo, dizia que não era competente. Por quê? Se a corrupção alegada aconteceu no Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. Se foi lá na refinaria, aquela de Recife. É lá. Pernambuco. Ah, não, mas aí a União, o Petrobras tinha uma tese, porque quando o dano é nacional, é do Estado, daí pode ser em qualquer capital. Isso era forçado. Agora, o meu tribunal, anulou tudo. Estamos declinando tudo para o Rio de Janeiro, basicamente alguma coisa a Brasília. O Rio de Janeiro deve ficar aborrecido, pô, estão mandando tudo para cá. Por quê? Porque lá que está o fato, lá é a sede da Petrobras. Se foi lá a alegação de corrupção, mas a Petrobras também oscilava aí, não queria ficar junto, tinha um comportamento jurídico inadequado. Então, foi um momento, foram muitas coisas atípicas, né? E faltou. É difícil falar, né? Porque a gente fala das instâncias superiores, mas se o STJ no começo, lá, quando teve os primeiros recursos, ou se ele tivesse dado um primeiro recado, eu acho que o falecido ministro Teori estava sentido. Por isso que eu não sei se essa morte dele foi tão natural assim, não. Eu não sei, não. Eu tenho do Teori Zavascki? Porque ele já tinha dado um recado. Eu não sei se ele ia manter aquilo. Você lembra que o Moro pediu uma desculpa para ele e meio que enrolou o negócio daquele primeiro fato lá, do vazamento? Teori foram na frente da casa dele. Sim. Fazer e ameaça, campanha contra ele. Pode derrubar aquele avião com drone, né? O senhor acredita que a justiça brasileira vai ter, eu diria, a coragem de punir os generais golpistas e colocá-los na cadeia, e também o ex-presidente Bolsonaro? O ex-presidente Bolsonaro eu não duvido muito, mas os generais? Eu acho que é uma interrogação que eu também tenho. Me parece que, olhando do ponto de vista racional, cara, eu não estudei o processo, as notícias, mas li alguns documentos, as provas, para alguns, são muito fortes, né? De participação, de ordens, de utilização da estrutura do Estado, das informações, de desvio da sua conduta. Me parece que isso, assim. Agora, me parece que ainda nós temos um certo temor, né? As Forças Armadas no Brasil, né? A mesma esquerda em todo mundo não quer mexer. Hoje estava vendo notícia que está no pacote aí mexer um pouquinho com o tempo de reserva das pensões, que é uma coisa vergonhosa, eu digo, né, na área militar, quando vão para a reserva, nunca termina a pensão na vida dessas pessoas, né? Essa é uma coisa... Então, eu tenho dúvida. Agora, eu acho que agora, com essa... Tu vê, sempre tem que acontecer alguma coisa. Essas últimas ordens, esses últimos afastamentos, que de novo um telefone lá, né? Tinha mais alguma coisinha, né? Não é? Eu acho que tem tudo para ser. Agora, eu ainda acho que eles têm uma proteção grande, ainda poderão muito se Essa história das filhas de militares é estranha pelo seguinte: há algum tempo se dizia que isso tinha sido extinto, que não tinha mais. Mas agora todo dia eu leio na imprensa que tem. Não mudou. Não mudou. Filha solteira vai toda a vida. Continua ficando com a pensão do pai. Não casam formalmente para manter isso. Sim. Ou alegam um problema de saúde. Só falta entrar na justiça para
reclamar união estável depois e ainda guardar, ainda ficar com a pensão do pai. Tem de tudo, eu julgo isso aí. Eu julgo esse tema aí, é muito comum. É uma coisa que eu me entristece, porque eu vejo o meu tempo, julguei no TRF por 6 anos na área previdenciária, e tu vê quanto que um trabalhador rural, um metalúrgico, às vezes para conseguir uma aposentadoria por invalidez, provar um tempo, sofre. Para ganhar um salário mínimo, né, Nando? E aí essas pessoas ganham 20, 30 mil. Não é coisa pequena, não. Isso aí A Maitê Proença tinha, eu acho que tem, a pensão do pai, que era militar, acho que era general. Basta não se casar formalmente. Sim, é isso. Não casou formalmente. Hoje em dia o estudo do casamento também já não é... É bem atrasada essa regra, né? Porque o estudo do casamento Mas mudou bastante, cargas né? d'água, a filha de um militar tem que ficar com a É pensão uma do proteção pai que sempre tiveram. Por isso que gera essa interrogação que você tem aí, né? Isso, né? Eu, na época, teve um coronel lá, um general Paulo Chagas, lá de Brasília, que concorreu ao Senado. Ele me disse que ia, mas chamou todo mundo lá pro TRF pra me dar uns croques em mim. Ele usou até o negócio, ele ganhou pra me dar uns croques. Aí, esse eu processei, ele ganhou com prazer, né? O senhor processou muita No gente. meu tempo, os crocs eram uns cascudos, assim, que a gente dava com essa parte mas aqui ele na cabeça avisou, do cara. mas ele conclamou para me perseguir. Eu nem estava no tribunal naquele dia, estava em casa, mas esse processei. Quantos Mas do senhor tem também processou? aquela, Jeremy, que o cara vai expulso do exército e a pensão é mantida integral. Tem a chamada morte ficta. A morte fica, o cara é expulso, porque ele Nossa, fez coisa errada. Tá na rua. Mas a família vai E a receber. família fica recebendo. Faz a de pensão. conta que ele morreu, mas não morreu. Não, isso é Eu processei, foram, acho que umas 6, 7 pessoas, né? Alguns, né? Por insultos. Por Ameaças. ofensas. Não, por ofensas à minha honra, né? Por dano moral. Dá pra fazer um passeio pela Europa com esses processos aí? Não pagou nem meus advogados. Nada, e perdi vários aí. Eu falava com o árbitro Carlos Timon, lembra? O único que eu ganhei integral, que era 50 mil, foi do Alexandre Frota, ele tá com insolvência civil. Puxa! E aí eu não vou receber, né? Ele tá com insolvência civil. Né? Perguntei porque Depois que ele mudou, com o comportamento virou progressista. agora que ele tá bem, né? Eu até queria podia fazer. Mas é que ele e um outro jornalista lá de São Paulo, que eu não me esqueci, já faleceu, esse fez um acordo comigo, que vazaram o meu telefone com fotos minha, dos meus filhos, e a meu endereço, e aí foi uma perseguição, né? Eu até hoje, se eu pegar o meu celular aqui e colocar uma palavra, eu sempre digo, tem um tema, para te ver como é atual, Julimir. Eu sempre digo, quando eu tô aqui no WhatsApp, eu vou lá no WhatsApp, eu boto um tema. Isso é julho 2018, pré-campanha antes do Bolsonaro se eleger. Para te ver como o pessoal do Bolsonaro, o bolsonarismo, vamos chamar assim, já era muito articulado nas redes sociais. Eu boto que procurar grupos com a palavra bolso só. Eu já contei. Isso aqui, ó, o meu celular é outro número. Ah, é no celular isso. Aqui, ó. Grupos de WhatsApp que eles me incluíam na época. Sabe por quê, Nando Gross? Eu demorei 2 dias para entender. Por que todo esse grupo? Aí eu olhei uma certa madrugada, porque eu não conseguia olhar o celular, tinha que botar no modo avião, porque era WhatsApp, e aí me incluí em grupo. É porque daí tinha 50, 100, 200 me xingando. Claro. A lógica deles era uma lógica organizada. Tinha o telefone, todo mundo incluía num grupo. Aí eu vi o cara e me disse assim, mas eu concordo com ele. E tal, tinha alguém lá no grupo e tal. Era grupo de tudo que tu imaginasse. Aí eu fui entender se esses caras... Foi um inferno. Era a perturbação da pessoa. Eles queriam criar uma perturbação. Claro que eu não acessava isso. Eu não olhei isso aí. Fiz uma ata notarial para mostrar um pouco do abalo, para mostrar. E alguns colegas nem acharam... Mas era um modo de agir. Aquele rapaz que depois teve o mandato cassado, quando teve em Porto Alegre, o tal do Mamãe Falei, aquele, que depois virou deputado. Não lembro o nome dele. Sim. São Paulo. Ele aqui estava fazendo bagunça em frente à prefeitura e foi preso pela polícia e foi levado para a delegacia. Na época, a nossa repórter, a Vitória Famer, da Rádio Guaíba, foi fazer a cobertura. Eles se irritaram com ela, fizeram aquela misoginia toda em cima dela, com aqueles vídeos, tudo aquilo, mas mais do que isso, com o apoio de um deputado nosso aqui, que é federal, eles divulgaram, fizeram com o telefone da casa dela, da mãe dela. Então, assim, ó, a casa da mãe, pichada, com ameaças, telefone. E o cara virou parlamentar. E tinha apoio de um deputado federal nosso aqui. Perdeu o mandato depois, né? Deputado Marcel Van Hatten. Apoiou não, todo esse caso, processo eu tô contra a falando Vitória Famer. Não, o do Mamãe Falei. Esse perdeu o mandato. Mas aqui o parlamentar, um dos mais votados, apoiou tudo isso. Mas a gente vê que a sociedade hoje está esgaçada, adoecida e se move por isso, né? A gente vê coisas que acontecem, a gente vê a nossa cidade destruída e a leitura que a população fez, né?
E aí ontem tava de novo, tudo de novo. E a explicação era a mesma, choveu demais em pouco tempo. Eu queria tempo. saber que obras fizeram até hoje. Eu trabalhei... Ontem voltamos a maio. Eu trabalhei... Eu sempre digo uma coisa, eu trabalhei 21 anos na prefeitura, fui 8 anos procurador-geral. Eu me lembro dos debates que tinha no secretariado, que me lembro do prefeito Raul Ponte, que tinha por característica ser econômico, E né, econômico. rígido. Ele às vezes não concordava com contratos altos do DEMAI e do DEP. E eu me lembro que graças aos dois diretores, do DEMAI era o Dieter Wartschov, do DEP, não me lembro se era o Vicente Halber ou era alguém, depois você mudou. Halber foi. O Halber foi antes, eu já não sei se já era ele. Eles eram combativos, era a manutenção das casas de bombas. Todo mundo sabe que Porto Alegre, se as casas não tinham funcionado, metade desse problema não tinha, ou mais, alguns dias. Né? Claro. Então, esse é um episódio bem recente que tu vê, a pessoa não tem memória, porque ela se pauta pelo que o cara diz. Se eu postar aqui no meu grupo aqui um pouquinho, que o Juremir agora virou um fascista, entendeu? Daqui um pouco vai ter meia dúzia já xingando ele. Na hora. Na hora. Não. Então, tem uma Ou coisa- fascista ou comunista. qualquer coisa que eu disser, né? Dependendo o que interessar, né? Sim. Né, Juremir? Então, Nando, essa coisa virou assim, né? E nós não tem racionalidade. Não tem racionalidade. Isso também contamina, por exemplo, o meu poder que eu atuo, o judiciário, né? Agora, porque seguidamente tem colegas que se manifestam, dizem umas coisas, né? Do ponto de vista racial, do ponto de vista, né, com mulher, né? Tratam mal, se vê assédio, né? Então, a coisa está contaminada. No seu entender, o Supremo Tribunal Federal acabou salvando a democracia brasileira na medida em que soube se impor e resistir, e principalmente o Alexandre de Moraes teve coragem em muitos momentos para decidir contra, digamos assim, os anseios da extrema-direita? Eu acho que o Supremo se reconstituiu aí nesse momento, né? Muito puxado, acho que o ministro Alexandre de Moraes foi de uma coragem inestimável, né? E de uma clareza, obviamente ele tinha muitas informações, né? A gente vê que eles tinham muitas informações dos processos que aconteciam, né? E eu acho que o Supremo foi meio guinado. Eu acho que contribuiu também que começou a atacar assim, né? Quando começou a bater na instituição e nas pessoas, eu acho que acordou um pouco, né? E viu que, olha, ou resistimos ou vamos para onde, né? Nós aqui estávamos pensando já para o Uruguai, não sei por onde que os outros iam, né? O Uruguai Porque- tá bom para ir, um país decente, civilizado. Então eu acho que sim, foi democrático. salvar a democracia do ponto de vista, né? Mas tu vê que ainda não estabiliza isso, né? Não estabiliza, né? O 8 de janeiro, as pessoas ainda continuam arquitetando e praticamente executando, né? Ou veja, ou vai achar que o cidadão que vai lá e explode uma bomba lá, ele estava sozinho nisso? Curioso, né? Que o cara que tinha o que era? Ele era um chaveiro, né? Ele conseguiu se manter, alugou um imóvel lá em Brasília por um tempão, nem estava lá, depois tinha carro, alugou mais Quem é que financiava? alugou mais como é que chama ali? Um negócio que vende uma barraca ali, outro nome, agora me fugiu o nome. trailer. Um trailer, tinha tudo isso, o cara não tá sozinho nisso. Aí depois, estranho que incendeia a casa dele. Cara, mulher meia junto, ex-mulher. Acho que ou ela ia falar demais, ou lá dentro ia ter provas que mostrava a questão de quem dá sustentação. Eu acho que agora está chegando aí num setor que tem a responsabilidade mais militar e político, e pegou alguns empresários, mas tem muito mais. Teve muito mais financiamento, né, político e material, econômico, que a gente viu. O que se mantinha na frente de quartéis, trancava estradas, né? Aquelas pessoas que botavam, aquelas empresas que botavam 500 máquinas trancar uma estrada, aquilo não é crime, aquilo não tem responsabilidade. Como, né? Tirar o direito de ir e vir, não é uma greve, né? Não é uma paralisação, né? A gente sabia que aquilo era voltado a não concordar com um processo eleitoral, com um movimento que a sociedade escolheu. Então, O movimento em frente aos quartéis é uma coisa que, pá, foi uma coisa... A gente olha aquilo, é quase que E em inacreditável. Brasília- Quase que inacreditável aquilo que aconteceu. Em Brasília foi articulado de dentro dos assim, palácios. hoje está tudo provado que... Tudo provado. Que ninguém se mantém. Vou eu ali na frente do quartel, se eu fico 2 horas ali... 2 horas e cansa. Se eu Cadê for o ali no meu banheiro? celular aqui um pouquinho, já vão me dar um chute no traseiro. Claro, o que o senhor está fazendo aqui? Só quer alguma coisa e tal? Retire, né? Pode ser que seja a primeira abordagem, está educada, a segunda eu não sei, né? Exato. Né? Então, me parece que... Mas
tem que estar muito atento, é uma vigilância permanente. Eu acho que até que não tiver uma responsabilização muito clara de, pelo menos, não vai ser todo mundo, mas alguns que comandaram politicamente, do ponto de vista da arquitetura disso, eu acho que não sossega. Eu acho que esses malucos, que são malucos em parte, porque eu acho que eles são instrumentalizados, ou orientados, bancados, eu acho que até eu acho que esses setores mais aí fascistas, eles acho que são pragmáticos, acho que até escolhe o cara sabendo que depois tem uma inimputabilidade do cara depois, né? Eu acho que até eles não conseguirem fazer alguma coisa contra alguma dessas pessoas, eles não vão sossegar. Eu temo que até eles não atingirem um ministro, um presidente, alguma dessas autoridades importantes não atingir, não fazer uma lesão ou matar alguém, eles não sossegam. Por isso que eu acho que... Mas é por isso também que a punição tem que acontecer. Ela tem que ser exemplar. Exatamente. Ou tem que botar na cadeia. É que agora, pelo menos, a Polícia Federal está funcionando, né? E eles queriam... Antes a Polícia Federal estava contaminada. Eles queriam retirar a autonomia dos delegados. Olha o que a Polícia Rodoviária Federal fez em pleno processo eleitoral. Sim, para impedir estava de chegar naquelas na eleições, vinham as reclamações. Aqui não tinha... Se aquilo não era intervenção, né? Segurando o transporte, a locomoção das pessoas que votaram em regiões que tinham viés... mais à esquerda. Mais à esquerda. Então, foi instrumentalizado isso. Tanto. Então, agora... O que me impressiona também, desembargador Rogério Favretto, é o quanto havia de jornalistas, radialistas, no microfone todos os dias, defendendo tudo isso, justificando, passando pano, elogiando. Foi 8 de janeiro, as narrativas, quantos chamavam de os manifestantes que estão em frente à Praça dos Três Poderes? Manifestantes, os caras quebrando tudo. Os patriotas. Patriotas, manifestantes. Todas as categorias têm seus problemas. A minha, a sua. Todas. Então, isso aí tu vê. Acho que aí é porque alguma visão ideológica, um pouco, né, de quem hoje, né, também, como um amigo esse dia, desculpe a brincadeira que ele fez comigo, a imprensa hoje, às vezes, até diz a verdade, né? Ele me diz, de vez em quando. De vez em quando diz a verdade. Né? Acontece. Desculpe, diante de dois aqui respeitados, né, jornalistas. Acontece. Mas a gente vê que não é todo dia. Tá muito instrumentalizado, monetizado, né? Uma coisa que perdeu a razão, ou diminuiu muito a razão da informação, do debate racional, né? Porque as pessoas não conseguem mais conversar, né? Nem com pessoas próximas, né? Politicamente, porque é aquilo, porque alguém disse, é isso, e não interessa, e pronto, acabou. Então a gente é triste. Eu que antes de ir participei da política, sempre gostei, desde o momento estudantil, então me criei convencendo pessoas e sendo convencido e perdendo e ganhando. Agora existe isso na boa política nem do clube de futebol, nem do condomínio, nem das instituições demais, e muito menos nas eleições. Virou uma coisa, polarizada, é isso, tem uma oscilação de eleitores. Eu não sei como é que a gente rompe isso, né? Eu não sei como é que a gente rompe. O que mais chama a atenção também agora, depois de todas essas informações que vieram à tona, é o silêncio da direita. E não só da extrema-direita, da direita também. A direita está quase toda ela como se não tivesse acontecido nada. Porque convém, né? Porque quem se prejudica com isso que está acontecendo, pelo menos dessa busca de responsabilização, ou pelo menos agora dessas operações, seria esse setor. Então eles silenciam. Aí tem mais a proteção de setores da mídia, né, que ajuda a diluir ou deixar isso mais leve, né? E aposto, acho, um esquecimento, um pouco. Aqui um pouco vem, não sei, é estranho mesmo. É que eu acho que a direita, ela é pragmática. Ela opera com razões ideológicas, mas com objetividade. Os setores de esquerda, progressista, têm valores maiores, de princípios. Claro que tinham partidos de direita que também eram mais ideológicos, mas hoje pouco se salva também. Inclusive, também isso também atacou também a esquerda, que também se atrapalhou do ponto de vista. Então, aí fica na questão de valores, tem princípios, e
alguns setores não tem isso, né? Toca isso e aí, daí a conveniência, né? O interesse. Tem um campo aí que está sempre, né, no poder, né? O Centrão, tanto que é Centrão, acho que quando pensaram no nome, já sabia o que ia crescer grande. Não pratica a arte de sempre estar no poder. Agora estou dizendo que não vou votar o orçamento, porque dizendo se o Flávio Dino não liberar o negócio lá liberou. Já liberou? As emendas, já liberou. Qual o negócio? É porque aprovaram a lei, né? As emendas que estavam retidas desde agosto. É porque a condição era aprovar a lei, né? Aprovou e sancionou, já tá dando recado. É um balcão de negócio. Toma lá da cá. E para dar uma moralizadinha nesse negócio, sim, né? Sim, um pouquinho. Né? Dá um verniz, né? Porque a gente viu que isso aí comandou a política agora, recentemente, né? Isso aí não é para nada que ninguém quer largar isso, né? Porque isso aí que comandou a política, né? Do município ao Brasil, né? Agora, o jornalista Juremir Machado da Silva ressaltou que nesse pacote, agora anunciado pelo ministro Haddad, né, de corte de benefícios, né, de super salários, o judiciário ficou de fora. Os militares estão reclamando. Os militares estão reclamando. Os militares estão reclamando que fora tempo. Deixa a gente um pouco quieto. Mas o judiciário não tinha que ser também dada a sua parte? Eu sou muito cuidadoso. Eu acho que eu até tenho uma crítica às entidades representativas. Que eu acho que a luta... De regra, quem está no judiciário não lida muito bem com essa questão da política de reivindicação. Eu acho, é difícil sustentar, porque a gente que é do judiciário, eu me incluo e eu não estou reclamando, a gente tem uma boa remuneração. E o judiciário não fura constantemente o famoso teto de gastos com a... E aí ficam criando uns penduricalhos que resolvem um problema temporariamente, mas daí ninguém se aposenta. Porque hoje nós vivemos... Se aposentar perde nós vivemos esse problema. O cara que se aposentar hoje, ele reduz em torno de 40%, 50% do seu salário. Mas ainda assim ele mantém um salário alto em relação ao... Eu, por exemplo, que trabalho na iniciativa privada. Quando eu for para me aposentar, dentro de 2 anos, eu posso me aposentar pelo INSS. Eu vou me aposentar com R$6.000. Mas a contribuição ela é um pouco maior. O que eu acho que a única diferença que eu defendo e que é razoável é que a restrição para quem é do judiciário ela é maior. Eu não posso não posso ser diretor de empresa, eu só posso ser professor. Né? Então, tu tem uma restrição maior. Eu acho que ela justifica uma remuneração e eu acho que tinha que ser uma boa remuneração, porque você tem uma responsabilidade. Uma boa remuneração. Agora, eu acho ruim quando fico criando essas questões, porque você fragiliza aí o teu... Aí criaram o subsídio e agora viu que o subsídio ele amarrou, porque foram atrelando uma dezena de carreiras, como carreiras de estados que não são carreiras de durante muito tempo. E aí agora, por exemplo, para mexer um aumento no subsídio, vem todas as carreiras. Aí o executivo não quer, porque é um rombo grande. Quando devia separar isso e ter uma coisa... Até porque agora, por exemplo, nós estamos envelhecendo, não que a pessoa com mais tempo, nós também temos que bom, mais tempo de vida e qualidade, mas eu noto de colegas que estão contando a hora porque não querem abrir mão. Durante muito tempo, por exemplo, a sociedade se chocava com o pagamento aos magistrados do auxílio moradia. Era uma coisa esquisita, porque um desembargador que ganha um bom salário pode ter uma casa... uma decisão... usando a decisão que era dos deputados, né? Exato. E aí podia ter casa na praia, casa na serra, casa em Porto Alegre e ganhava auxílio moradia. São coisas sustentáveis, essas coisas que vão criando. Como, por exemplo, eu já fui dirigente da Associação dos Magistrados do Brasil, numa gestão do João Ricardo, que é aqui do Rio Grande do Sul, e depois nós perdemos a eleição, e a gente tentou trabalhar um pouco diante. Tinha que trabalhar a essência, valorização de outras coisas. Quando fica, agora sim, eu vou lá, comemoro que criou mais uma gratificação, vai ser indenizado, o dia do plantão, o dia não sei, aí depois vem um retroativo, né? Eu tenho um benefício que recebem, eu estou há 13 anos e meio no tribunal, praticamente, né? Que chamam de PAI, que é o Plano de Equivalência Salarial, que é a mesma que os deputados ganhavam lá. E eu pergunto, e sempre sai aquelas notícias que os colegas recebem um valor alto. Eu digo, eu não tenho pai e nem mãe nessa história. Eu nunca recebi, não vou receber. Tipo, que aí acumula e aí sempre tem um retroativo, uma correção da correção, juro do senhor. Tem um juiz lá da Lava Jato, que o Marcelo Bretas, ele e a esposa, os dois advogados. Eles recebiam auxílio moradia. E os dois do Rio de Janeiro. Os dois em casa e dois moravam no Rio de Janeiro, são do Rio de Janeiro e recebiam auxílio moradia. Ele está trabalhando de coach, né?
Não sei. Ele é coach agora. Abrir um processo contra isso também, porque ele está afastado, não pode, né? Que é uma atividade, não é de professor, é uma, né? Pelo CNJ é proibido, mas ele está afastado, né? Lá da jurisdição. Mas Então, teria como resolver isso, né? De estabelecer um bom salário. Não queriam mais o salário, virou subsídio. Mas é que queria um achatamento, porque hoje o ministro do Supremo, para o juiz de substituto está entrando, como agora eu estou lá diretor da escola, estou com formação de 14 juízes novos, né? Fiz 30 ano passado, que terminou em abril, que eles ficam 4 meses, eu sou diretor da escola, eles ficam num treinamento, né? Numa ambientação, né? De 4 meses, que é uma maravilha, né? Porque o cara não entra na pedreira já, né? A diferença é insignificante. Como depois criam esses penduricalhos e elas vão até o teto, todo mundo ganha igual. Aí não é justo que um ministro supremo ganhe coisa que um juiz substituto, né? O ministro da Suprema Corte. Então, distorceu o que era um subsídio. Uma coisa, teria que ter ele tem uma decreção de 5%, mas é 5% que não... Em alguns estados tinha, por exemplo... Os estados têm mais... Auxílio paletó. Estados têm vários, auxílio livre, paletó, várias coisas, né? E voltou, né? Porque eu acho que tinha sido suspenso por algum Alguns tempo. estados têm. Mas... Voltou, acho que tinha sido suspenso por algum tempo, não sei se é triênio, quadriênio ou quinquênio, o que é? Não, está em discussão os quinquênios. Os quinquênios. A recuperação dos quinquênios. Eu defendo um subsídio bem valorizado. Sim. E o único adicional que eu acho que é justo, tem um projeto, até o presidente do Senado estava defendendo, que é a valorização do tempo de magistratura, que é um adicional por tempo de serviço. Porque daí é justo. Eu vou chegar no final da minha carreira, eu vou ter uma diferença. Né? Como todo servidor tem um aumento, lá, um percentual, a cada 5, 10 anos. Os servidores públicos vem perdendo isso. Vem por perdendo exemplo, os isso. professores já que é perderam. ruim isso. É ruim porque você não tem incentivo. Né? Ao que entra, o cara está saindo. O cara se acomoda. Então, eu acho que isso sim. Porque o cara tem 40 anos de magistratura, ganha igual do cara que entra hoje. Não se justifica. Mas... eu não vou falar mais disso, você vai me botar mal. Já me botou num negócio que meus colegas vão sair na rua, vão me xingar. Mas a corporação vai reclamar. Eu defendo isso claramente. Mas já arrumou rolo lá em 2018 com todo Exato, mundo. vai ser Não custa arrumar vez, outro agora. Então tá, professor, fechamos mais uma edição aqui. Muito bom. Conversar com o desembargador Favreto é sempre um prazer. É um homem corajoso, diz as coisas, não tem medo de entrar em rolo. É verdade. E isso é bom. Precisamos disso. Obrigado. A coragem acho que tem que ser essência, e o juiz que não tem coragem está no lugar errado, na minha compreensão, né? Mas foi uma alegria participar aqui. Precisando, voltaremos aí com temas, quem sabe, mais leves também, mas eu falo com tranquilidade. Né? Vamos chamá-lo em dezembro de 2025 para comemorar o título nacional do Internacional. Ah, vamos lá. Eu tô lá no conselho, lá. Lutando. Bom, já que é tema mais leve, vamos falar sobre o Inter. Isso não é mais leve, né, Jurimir? Isso é um tema não. que exige, né? pesado. Não é um tema leve. Temos lá, a votação no conselho vai ser pesada. A votação das debêntures, né? A das debêntures. Dia 9, né? Teve um parecer já da comissão que analisou que não recomenda, né? Não gostaram do Beira-Rio, tá como garantia. Acho que é. Eu, pelo que eu li, é positivo. É? Acho que tem que ser criativo, né? Ou tu vai pro extremo esse negócio aí da SAF, SAF. que a gente sabe que não é. Eu acho que para nós, SAF aqui no Sul, não funciona pela nossa paixão arraigada. SAF não torço mais. E eu acho que vai perder um pouco disso. Eu acho que tem que abrir coisas no mercado um pouco. Os clubes têm que evoluir nisso. O Inter fez um estudo, voltei a ser conselheiro, agora estou lá no povo do clube, estou na base do presidente ali, né, onde ajudando um pouco, e apresentaram um estudo interessante sobre o que vale a marca do Inter, para poder negociar melhor isso. A apresentação desses debêntures eu achei positiva do ponto de vista que as garantias podem ser ajustadas a isso aí. Eu acho que, não sei se não li esse parecer, pode ser, mas é importante que a gente tenha. O parecer contrário, o principal argumento foi esse: o dado como garantiu o Beira-Rio. Esse é o principal argumento. Mas dá ativo de jogador, tem várias formas ali. Mas o valor capital é 200 milhões. 200 milhões é nem um terço do Beira-Rio. Isso é só para... Isso dá um alívio, entendeu? Mas é que sempre entra na disputa política, né? Total. O pessoal já está pensando que vai aliviar, e aí vai ganhar, e já vai mexer. Então, eu acho que cada um tem que aproveitar e a eleição. Agora, o presidente Alessandro
foi reeleito, né? Sim, tem 2 anos de mandato. Eu acho que, tu vê, não ganhou título, tá fazendo trabalho. Eu acho que uma gestão das mais transparentes, uma gestão bastante profissional, tem seus erros e seus acertos. Futebol é uma loucura, né? A gente não sabe o que tá na cabeça daqueles jogadores. Eles vivem um mundo à parte, né? Pra mim, se deixar... Vamos lá. Vamos fazer outro programa. Tá bem, vamos fazer outro. Falamos do Inter, aí, ó. Aí abre O outra. Inter mobiliza paixões. Mais Tá aí, uma, ó. mais Uma alegria que tá com você. Valeu. Boa tarde a todos. Obrigado, Magno. Tchau, gente. Até a semana que vem.